senhores. Vamos lá para a nossa quarta aula, tá? Senhores, filosofia e ética empresarial, ok? Então, galera, nessa aula especificamente a gente vai falar sobre apenas do código de ética do profissional do administrador, tá bom? Galera, antes de ensinar, eu quero falar que a gente vai fazer uma breve leitura sobre esse guia orientador do código de ética do administrador, né? Então, galera, esse guia orientador ele é um estimulador de novos comportamentos, tá? É um guia orientado, estimulador de novos comportamentos, como eu disse, e está fundamentado no conceito de ética voltada para o desenvolvimento, tá bom? Servindo simultaneamente de estímulo, tá? E parâmetro para que o profissional de administração amplie sua capacidade de pensar de forma alternativa, tá? Que visualize um novo papel para si próprio e torne sua ação mais eficaz diante da sociedade e em atendimento a ela, tá certo? Beleza? Então, galera, o código de ética do administrador aparece com a finalidade de propor princípios éticos para a conduta do administrador dentro das companhias onde trabalha, estabelecendo-lhes direitos, proibições e deveres, tá bom? Então, de acordo com o preâmbulo do documento, a ética é a explicitação teórica do fundamento último do agir humano na busca de sua realização individual. Então, assim, seus autores conceituam que o propósito da ética é a busca da satisfação individual e que este conduz ao desenvolvimento, formando um binômio entre ética e desenvolvimento, tá certo? Então, senhores, a gente primeiramente vai falar sobre o capítulo 1, tá? Dos deveres. A gente vai dar uma breve leitura aqui, tá certo? Sobre cada capítulo do Código de Ética. Então, senhores, são deveres do administrador. Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, defendendo os direitos, bens e interesses de clientes, instituições e sociedades, sem abdicar de sua dignidade, prerrogativas e independência profissional, tá? Atuando como empregado, funcionário público ou profissional liberal. Segundo, sempre manter sigilo sobre tudo que souber em função de sua atividade profissional, tá? Conservar a independência na orientação técnica de serviços e órgãos que lhe forem confiados, tá? Comunicar ao cliente sempre com antecedência e por escrito sobre as circunstâncias de interesse para seus negócios, sugerindo tanto quanto possível as melhores soluções, apontando alternativa, tá? Informar e orientar o cliente a respeito da situação real da empresa no qual você serve, tá bom? Renunciar, demitir-se ou ser dispensado do posto, cargo ou emprego, se por qualquer forma tomar conhecimento de que o cliente manifestou desconfiança para com seu trabalho, hipótese em que deverá solicitar substituto. Evitar declarações públicas sobre os motivos de seu desligamento, desde que do silêncio não lhe resulte em prejuízo, desprestígio ou interpretação errônea quanto à sua reputação, tá? Oitavo, esclarecer ao cliente sobre a função social da organização e a necessidade de preservação do meio ambiente. Manifestar em tempo hábil e por escrito a existência de seu impedimento, né, ou incompatibilidade para seu exercício da profissão, formulando, em caso de dúvida, consulta ao CRA, ou seja, Conselho Regional de Administração, no qual está registrado. Então, quando vocês forem graduados em administração, vocês têm que ir lá no Conselho Regional de Administração, CRA, lá em Teresina, para vocês se habilitar
a função de administrar alguma coisa, tá bom? Então, aos profissionais envolvidos no processo de formação do administrador, cumprir, informar, orientar, esclarecer sobre os princípios e normas contidas neste código, tá bom? Cumprir fiel integralmente as obrigações e compromissos assumidos relativos ao exercício profissional, tá? Então, por último, manter elevados o prestígio e a dignidade da profissão, tá bom? Tem muitos que têm vergonha de dizer que é administrador, claro. Tem muitos, não sei porquê. Nosso curso tem uma ampla atividade de emprego, galera. Vocês não têm ideia o quanto. Eu acho que o nosso curso tem muito preconceito, entre aspas, por conta da nossa sociedade em si. Por causa das nossas crenças que eu falo da sociedade. Por ser médico, advogado. Médico, advogado. Não é à toa que são chamados de doutores. Não é isso? Capítulo 2. Das proibições, senhores. Então, é vedado ao administrador. É vedado, ou seja, é proibido ao administrador anunciar-se com excesso de qualificativos, admitida a indicação de títulos, cargos e especializações, tá? Sugerir, solicitar, provocar ou induzir divulgação de textos de publicidades que resultem em propaganda pessoal de seu nome, mérito ou atividade, salvo se em exercício de qualquer órgão, missão em nome da classe, da profissão, das entidades ou órgãos públicos. Permitir a utilização de seu nome, de seu registro por qualquer instituição pública ou privada onde não exerça pessoal ou efetivamente a função inerente à profissão. É proibido facilitar por qualquer modo o exercício da profissão a terceiros não habilitados ou impedidos. É proibido assinar trabalhos ou quaisquer documentos executados por terceiros ou elaborados por leigos alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização. Senhores, quando eu trabalhava nas empresas aqui em São João do Piauí, dessas energias solar, eu era assistente administrativo, foi o meu primeiro emprego, fora das empresas do meu pai, tá? Fui trabalhar para terceiros, no caso. Galera, você não sabe o quanto a experiência foi ótima para mim. Como eu trabalhava num cargo assistente administrativo, os meus superiores, quando demitia alguém, queria que eu assinasse a demissão deles na carteira de trabalho. Eu nunca aceitava isso. Como eu não aceitava, ocorria discussões, tá? Mas claro, como eu sou leigo, como eu entendo do assunto, como eu sabia das minhas funções, de como é um assistente administrativo, não era da minha função assinar demissão de funcionários, não. Porque eu estava, além do contrário da minha ética, por conta que não era a função fazer aquilo, né? Era assinar um trabalho, qualquer documento executado por terceiros, tá? Então, qualquer função que vocês for fazer, vocês têm que ficar a par da situação. O que devo e o que não devo fazer nessa função, tá bom? Porque isso futuramente pode ocorrer um grande problema, principalmente para você e não para a empresa. Então é seu nome que está em risco, beleza? Sexto, organizar ou manter sociedade profissional sob forma desautorizada por lei. Então, exercer a profissão quando impedido por decisão administrativa do sistema, Conselho Federal de Administração e Conselho Regional de Administração, transitido por julgado. Então, galera, tem muita gente que é administradora, que está com sua carteira vencida e que executa a mesma função em um cargo público. Isso não pode, tá?
Então, afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem razão fundamentada e sem notificação prévia. Contribuir para a realização de ato contrário à lei ou destinada a fraudá-la, tá? Estabelecer negociação ou entendimento com a parte adversa de seu cliente. Recusar-se a prestação de contas, bens numerários que lhes sejam confiados em razão do cargo, tá bom? Revelar sigilo profissional, é proibido revelar sigilo profissional, somente admitido quando resultar em prejuízo ao cliente ou em coletividade. E por último, deixar de cumprir sem suas justificativas ou sem justificativas as normas emanadas do Conselho Federal e Regional de Administração, tá? Bem como atender às requisições administrativas. Tá bom? Também tem pleitear para si ou para o outro emprego, cargo ou função que esteja sendo ocupado por colega. Isso acontece muito em emprego público. Obstar ou dificultar as ações fiscalizadoras do Conselho Regional. Também acontece demais. Usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção de vantagens indevidas. E prejudicar por meio de atos ou omissões, declarações, ações ou atitudes, colegas de profissão, membros, dirigentes ou associados às entidades administrativas ou entidades representativas da categoria administrativa. Dos direitos, capítulo 3, são os direitos do administrador. Exercer a profissão independentemente de questões religiosas, da raça, sexo, nacionalidade, enfim. Apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições é um direito, como aconteceu comigo, foi um direito meu. Eu apontei qual era a minha função, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria fazer, tá? Exigir justa remuneração por seu trabalho, recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho sejam degradamente a sua pessoa, a profissão e a classe, participar de eventos promovidos pela entidade de classe sobre suas expensas, tá? São direitos a competição honesta no mercado de trabalho, tá bom? Capítulo 4. Os honorários e salários do administrador deverão ser fixados por escritos antes do início do trabalho a ser realizado, levando-se em consideração, entre outros, os seguintes elementos: vulto, dificuldade, complexidade, possibilidade de ficar impedido ou proibido de realizar outros trabalhos paralelos, as vantagens de que do trabalho se beneficiará o cliente, a forma e as condições de reajuste. Outro também, o fator de se tratar de locomoção na própria cidade, sua competência e renome profissional, a menor ou maior oferta de trabalho no mercado em que estiver competido, obediência às tabelas de honorários que a qualquer tempo venham a ser baixadas, tá? Então, é proibido ao administrador receber remuneração vil ou extorsiva pela prestação de serviço, deixar de conduzir com moderação na fixação de seus honorários, devendo considerar as limitações econômicas e financeiras do cliente, oferecer ou disputar serviços profissionais mediante ao aviltamento de honorários ou em concorrência desleal, tá? Capítulo 5, dos deveres dos deveres especiais em relação aos colegas. Então, no capítulo, o administrador deverá ter para com seus colegas a consideração, o apreço, o respeito mútuo e a solidariedade que fortaleçam a harmonia, o bem e o bom conceito da classe, tá bom? Então, o administrador deverá evitar fazer referências prejudiciais, recusar cargo, emprego ou função, evitar emitir pronunciamentos desabonadores sobre o serviço profissional, evitar desentendimentos com colegas, tratar com urbanidade e respeito aos colegas representando os órgãos de classe. Na condição de representante dos órgãos de classe, tratar com respeito e urbanidade os colegas administradores, auxiliar a fiscalização do exercício profissional, tá? E zelar pelo cumprimento do CEPA, beleza? Então, o administrador poderá recorrer à arbitragem do Conselho Regional de Administração nos casos de divergência de ordem profissional, beleza? Capítulo 6, dos deveres especiais em relação à classe.
Então, ao administrador, caberá observar as seguintes normas em relação à classe. Então, prestigiar as entidades de classe, apoiar as iniciativas e os movimentos legítimos de defesa do interesse da classe, aceitar e desempenhar com zelo e eficiência quaisquer cargos ou funções nas entidades de classe, serviço de posição, cargo ou função que desempenha nos órgãos de classe, difundir e aprimorar a administração com ciência como profissão, cumprir com suas obrigações junto às entidades de classe às que se associou, acatar e respeitar as deliberações dos conselhos federal. Então, capítulo 7, das infrações disciplinares. Então, constituem infrações disciplinares sujeitas às penalidades previstas no regulamento do processo ético do sistema Conselho Federal de Administração, aprovado por resolução normativa do Conselho Federal de Administração, além das elencadas abaixo. Todo ato cometido pelo profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outrem, tá? Então, das infrações, práticas, atos vedados pelo CEPA, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou por qualquer meio, facilitar o seu exercício aos não registrados ou impedidos, não cumprir no prazo estabelecido determinação da entidade, da profissão do administrador ou autoridade de conselhos, participar da instituição que, tendo por objeto a administração, não esteja inscrito no conselho regional, fazer ou apresentar declaração, documento falso ou adulterado, isso acontece demais, tratar outros profissionais ou profissões com desrespeito e descortesia, provocando confrontos desnecessários, isso acontece também, é uma infração muito alta, velho. Então, prejudicar deliberadamente o trabalho, obra ou imagem de outro administrador, tem muita gente invejosa, tem muita gente que faz isso para se aproveitar. Descumprir voluntariamente ou descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício, usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente da função de forma abusiva, prestar de má fé, orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas. Também acontece. Capítulo 8, das disposições finais. Então, caberá ao Conselho Federal da Administração, ouvidos ao Conselho Regional e Estadual e a categoria dos profissionais de administração, promover revisão e atualização do CEPA, sempre que se fizer necessário. As regras profissionais do processo ético serão disciplinadas em regulamento próprio, no qual estarão previstas as sanções em razão de infrações cometidas ao CEPA. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais manterão o Tribunal Superior e os Tribunais Regionais, respectivamente, objetivando os resguardos e a aplicação do CEPA. Então, é dever dos CRAs dar ampla divulgação ao CEPA. Então, galera, essa aqui foi a nossa última aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? De todas as aulas. Essa disciplina é muito, muito importante para o andamento do curso dos senhores, tá certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, entre em contato com o professor, pergunte, não se acanhe, tá certo? Talvez eu possa ter lido muito rápido, explicado muito rápido, mas, professor, não entendi a parte desse tópico, daquele tópico. Me explique, por favor, novamente. Pronto, lhe explicarei com toda boa vontade, beleza? Como falei, o grande desafio dos senhores é agir conforme o conhecimento de vocês. Então, trabalhe de forma ética, trabalhe de forma moral, tá certo? Faz o seu, simples e fácil, beleza?